Encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembro aos senhores que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 94, inciso 2 do regimento, é de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Lorival Tomé da Silva. Vereador Carlos Augusto Biela. Alô, som. Faz tempo que eu não estou aqui, né? Então você pode começar. 5 minutos. Excelentes senhores vereadores, público aqui presente, senhora presidente, excelentes senhores que nos acompanham pelas ondas da internet. Pois é, partindo daquela premissa bíblica, né? Que o bom filho a casa torna. Gostaria de externar aqui a minha alegria por estar aqui nessa Casa de Leis, porque foi a casa que me deu a formação e foram os ensinamentos daqui que me levaram até a prefeitura e me fizeram tomar as atitudes que lá eu tomei e que efetivamente tivemos ali bastante elogios e tivemos uma campanha maravilhosa, mas é fruto do trabalho parlamentar. Senhores vereadores, público aqui presente, público que nos acompanha pelas ondas da internet, eu gostaria de falar sobre a minha indicação de número 114/2015, a primeira dentro do retorno. E essa indicação eu faço até a título de preservação, né? Do patrimônio público, né? Especialmente no que diz respeito às despesas do Poder Executivo. Lá pude perceber que a situação foi meio precária. O orçamento que tinha uma previsão de 91.514.000 reais, efetivamente teve um decréscimo de 8 milhões de reais, caindo para 83.726.567 milhões. Isso é gravíssimo, senhores. Dentro dessas despesas, promovemos ali uma economia, revogamos uma infinidade de contratos efetivamente absurdos que lá existiam, que chegaram até a me assustar, enquanto homem público, enquanto cidadão. Foi chocante o que eu vi ali. Alguns contratos de 75 mil reais, que não entendi o porquê que lá estavam. Tinha ali também a terceirização da coleta de lixo, que chegaria a quase 2 milhões aos cofres públicos. Diante disso, cancelamos, revogamos essa licitação e dentro dessa Casa de Leis, onde todos os vereadores concordaram com ela. Tivemos também ali uma série de economias no que diz respeito a licitações também, que foi com a compra da merenda escolar. Após um ano, apenas mantendo a igualdade dentro de um processo licitatório, tivemos uma economia de mais de 600 mil reais de uma licitação para outra. Um ano atrás, gastou-se mais 600 mil reais do que nós gastamos nessa. Senhores, é um absurdo. Eu pergunto, nada subiu? Não existiu inflação? Nesse período de um ano, a inflação não foi superior a 10%, não foi superior a 20%? Então, efetivamente, se os critérios tivessem sido os critérios corretos, idôneos, que visavam a grande participação da sociedade, por meio de uma licitação limpa, teríamos então um aumento, obviamente, mas não, senhores. Estranho. A única cidade, acho que no Brasil, que não existiu inflação foi Itápolis. Ao invés de aumentar os produtos, diminuiu-se o valor em 600 mil reais. Da mesma forma também que ocorreu com os uniformes escolares, que estranhamente, foram entregues após as eleições, o que muito me assusta. A qualidade foi melhor. Nós colocamos um tênis de melhor qualidade, um tênis pé com pé, que é de uma grife. E, no entanto, gastamos R$ 58 a menos por kit, vezes 3 mil.
170 mil. Então economizamos aí 800 mil reais praticamente em duas situações que são importantes. Esta minha indicação, ela vem nesse sentido, de preservar o prefeito que lá está, ao qual desejo a ele sucesso, e dizer a ele que a dificuldade vai ser grande, porque o momento em que nós estamos vivendo é um dos momentos mais difíceis da história política administrativa do país. Então, fique isso como alerta, que as coisas caminhem como devem caminhar, que as coisas caminhem de uma forma limpa, íntegra e honesta, que é isso que a sociedade quer. Honestidade na lida com o dinheiro público. Muito obrigado, senhores. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Engenheiro Irani Moncler Biasotti. Boa noite a todos, presidente, vereadores, público aqui presente. Eu quero agradecer aqui, respeitosamente, a presença da Maristela Galo Romanini, esposa do senhor engenheiro Claudinei José Romanini, atual presidente do CREA de Itápolis. Também agradeço aqui a presença de uma grande amiga de profissão, a arquiteta Gislaine Cardilli Polaco, ex-presidente do CREA de Itápolis. Muito obrigado pela presença de vocês, nos honra muito essa presença nessa sessão ordinária de hoje. Agradeço aqui também a presença do Deva, Rafael Palone, o seu Nery, demais presentes e internautas. O meu comentário é sobre um projeto de decreto legislativo 01/2015, de autoria do vereador engenheiro Irani Biasotti. Dispõe sobre concessão de título de cidadão itapolitano ao ilustríssimo senhor Francisco Corimori. Seu Francisco Corimori é o atual presidente do CREA São Paulo, reeleito, e é ele que nos concedeu para Itápolis a construção do prédio próprio do CREA de Itápolis, onde vai funcionar também a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Itápolis. Esse prédio está construído, praticamente pronto, do lado da delegacia de Itápolis, nas costas da igreja da Capela Nossa Senhora Aparecida. Até isso é abençoado, porque está bem próximo da nossa Capela Nossa Senhora Aparecida. É um prédio construído da maior técnica moderna, um prédio maravilhoso. Para quem ainda não passou no local, passa no local para conferir a beleza dessa grande construção, da arquitetura, da obra de arte que é essa construção, que hoje ela é nossa, ela é de Itápolis, é do CREA de Itápolis e é da Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Itápolis. Eu fui, já há alguns anos atrás, presidente da Associação dos Engenheiros por vários anos, também inspetor do CREA, onde consegui trazer nessa época o CREA para Itápolis. E agora nós ganhamos essa maravilhosa sede. Então eu acho que nada mais do que merecido um título de cidadão itapolitano ao engenheiro Francisco Corimori, que é o atual presidente do CREA São Paulo. Eu gostaria de fazer uma leitura sobre o currículo do seu Francisco. Francisco Corimori nasceu em 27 de 4 de 51. Em Garapava, São Paulo, graduou-se em Engenharia Civil aos 21 anos na Escola de Engenharia de Lins, cidade em que estabeleceu profissionalmente e vive até hoje. Posteriormente, graduou-se em Administração de Empresas, é casado e também com engenheira civil Keiko Obara Corimori, conselheira do CREA São Paulo, presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região Administrativa de Lins, SENAG, coordenadora da União das Associações do Oeste Paulista e vice-presidente da Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas
no estado de São Paulo, a ABA. O casal tem 3 filhos, Ceci, médica, Cauê, arquiteto e urbanista, e Iara, empresária. Eu gostaria também de fazer a leitura e diversas homenagens recebidas pelo seu Francisco Corimori. Sócio benemérito da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sumaré, 2010. Sócio benemérito da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomo de Limeira, também 2010. Sócio benemérito da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomo de São João da Boa Vista, em 2010. Mérito profissional 2011, Câmara Municipal de São Vicente, 2011. Profissional do ano em 2011, Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomo da Alta Paulista, Marília. Meu tempo terminou. Que pena. Eu termino depois na palavra livre onde parei. Não, o senhor pode terminar na hora da votação do projeto. Ah, que bom, que bom. Obrigado. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhora presidente. Para que não haja pedidos extemporâneos de retiradas de matérias, consulto vossas excelências se as proposições apresentadas no expediente devem ser objetos de deliberação. Assim sendo, iniciamos a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 01 de 2015, de autoria do vereador engenheiro Irani Monclair Biasotti, dispõe sobre concessão de título de cidadão itapolitano ao ilustríssimo senhor Francisco Corimori. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra, o engenheiro Irani. Continuando sobre as diversas homenagens recebidas pelo Francisco Corimori, profissional do ano 2011, Associação de Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos da Alta Paulista, Marília. Sócio benemérito da Associação de Engenheiras e Arquitetas Nacional, da ABA Nacional 2011. Sócio benemérito da Associação dos Engenheiros e Arquitetos Agrônomos de Vargem Grande Paulista, 2011. Mérito profissional 2012, medalha governador engenheiro Lucas Nogueira Garcês, Santana de Parnaíba. Cidadão taquaringuense, Câmara Municipal de Taquaritinga, 2012, bem próximo de nós, cidade de Taquaritinga. Cidadão linense, Câmara Municipal de Lins, 2012. Cidadão itapecericano, Itapecerica da Serra, 2012. Sócio benemérito da Associação de Engenheiras e Arquitetos do Estado de São Paulo, 2012. Sócio benemérito da Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos, 2012. Reconhecimento profissional, Rotary Clube de São Paulo, Liberdade, 2012. Sócio honorário da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Birigui, 2013. Medalha comemorativa do centenário do Corpo dos Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2014. Cidadão guaçuano, Mogi Guaçu, 2014. Cidadão são joanense, São João da Boa Vista, 2014. Cidadão limense, Leme, 2014. Sócio honorário da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Piracicaba e Região, 2014. E sócio benemérito da Associação e Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos de Arthur Nogueira, AEAN, 2014. A gente vê esse grande currículo que o seu Francisco Corimori recebe durante esses anos de sua profissão, e que ele é o nosso presidente da Associação de Engenheiros e Agrônomos e Arquitetos. Eu também considero o seu Francisco como um dos melhores presidentes do CREA São Paulo.
A agenda nossa, o prédio nosso já está pronto. Só tem agenda para o dia 3 de agosto. Esse senhor, ele trabalha muito. Só quem é engenheiro e arquiteto que entra diariamente no site do CREA, que vê diariamente todo o trabalho do seu Francisco. Então eu acho merecido esse título de cidadão itapolitano, que foi pedido do presidente do nosso CREA de Itápolis, o Laudinei Romanini. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Alguém mais gostaria de falar? O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão o projeto de Decreto Legislativo número 01 de 2015. Assim determina a continuidade dos trâmites legislativos quanto às matérias apresentadas. Dando sequência à sessão neste momento, tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Com a palavra o vereador Gustavo. Vereador Vanderlei Antônio de Araújo. Vereador Lorival Tomé da Silva. Senhora presidente, vereadores, público aqui presente que nos acompanha pelas ondas da internet. Falar a respeito da indicação da grama 1 e 2, o pessoal daquela localidade, algumas pessoas esteve me procurando. A estrada de terra está bastante danificada lá devido às chuvas fortes que teve recentes aí. E outra a respeito de preparo de solo, está aterrando muitas estradas por lá e o pessoal está reclamando. Então eu fiz essa indicação, esperamos que o senhor secretário de obras que providencie para a gente lá, não só para mim, como os moradores de lá têm pedido. E também eu não pude estar na posse do Zeca e do Plininho como vice, o Zeca prefeito, e queria desejar a eles boa sorte, que é isso que nós estamos precisando para a cidade. Se contando a situação que o país vem passando, as dificuldades que vem passando atualmente financeira, é difícil, mas se tiver bastante força, corpo de conjuntura, chega num lugar determinado onde todos nós precisamos. Então, desejar boa sorte a eles. E sobre a reunião de ontem que o Zeca fez com o pessoal aí, com os vereadores, não pude estar aí, devido à viagem, que eu estava em viagem, na sessão de posse também não pude estar aí, que estava viajando. Então, eu quero pedir desculpa às pessoas que eu não pude estar por aqui, mas eu tive segunda-feira em andamento já conversando com o Zeca a respeito da situação dessa empresa que há a possibilidade de vir para a cidade. Já deixei meu apoio declarado e vamos estudar junto tudo que for preciso. E a respeito de o que for preciso, eu vou estar aí. Outra parte que a gente conversou foi sobre a respeito da saúde, dizer que vai dedicar bastante empenho nesta área. Então, eu quero pedir uma vez desculpa por não estar aqui. Meu boa noite. Vereador José Aparecido. Desculpa, Carlos Augusto Biela. Vereador Carlos Augusto Biela. Senhora presidente, caríssimos funcionários que aqui estão, digo-lhes que tenho muito respeito por vocês, caríssimos funcionários, e que aprendi muito com vocês. E que tenho certeza que parte de mim, em tudo que eu faço, e faço de forma íntegra e honesta, eu devo aos ensinamentos que eu tenho com os senhores e com as senhoras que aqui trabalham. Tenho a dizer que nas minhas andanças nesta campanha, eu pude perceber efetivamente que a sociedade de Itápolis quer sim uma administração moderna, corajosa, lembra, Flávio? E que tenha como pressuposto básico respeito ao funcionalismo, respeito ao cidadão e principalmente ao dinheiro público. O que me deixou muito feliz foi saber que a grande parcela da sociedade concordou com isso. E isso me fez muito feliz. Em toda essa minha andança, que foi difícil, uma campanha de chapa única,
com 2 candidatos do mesmo partido, sem um grupo político, sem dinheiro, né? Gastamos uma quantia irrisória de dinheiro, sem tempo na rádio, tendo que administrar a cidade e tendo a premissa de que mais importante do que a minha vaidade política é o bem-estar da sociedade, da cidade em que eu administro. Então, em tempo algum, eu sacrifiquei a sociedade, porque eu não deixei a prefeitura sozinha. A prefeitura caminhou, e caminhou muito bem. Conseguimos ouvir a sociedade, e diante disso promovemos uma asepsia político-administrativa, onde resolvemos os problemas financeiros, economizamos aí 8 milhões, pagamos 4 milhões de dívidas passadas, anulamos 4 milhões, promovemos licitações limpas, onde a participação das empresas era muito grande, e dessa forma a possibilidade de um preço menor era muito maior. Conseguimos resolver grande parte dos problemas que herdamos, da herança dura que herdamos, como por exemplo buracos. Resolvemos a grande parte, mas não queríamos apenas resolver paliativamente. O que nós não conseguimos resolver, nós deixamos a solução pronta. No caso dos buracos, a usina de asfalto, que é uma medida mais rápida e mais barata para a solução desse problema, no que diz respeito ao tapa-buracos. Conseguimos também aí deixar pronto a licitação para 2 caminhões novos de lixo, porque a intenção anterior era a privatização e o gasto seria muito maior. Conseguimos as lombadas da José de Barros Ribeiro, do Clube de Campo. Conseguimos uma asepsia no hospital, onde o hospital funcionou muito bem. Conseguimos no final aí 30 camas novas, mais 12 camas infantis. Conseguimos o asfaltar parte do Jardim do Sol e recapear parte dela também. Conseguimos, assim, com muito sacrifício, conforme o Mauro tanto pedia, reduzir as rotatórias da cidade, que era um pedido de toda a sociedade itapolitana. Graças a Deus conseguimos. Conseguimos também em tão pouco tempo, em um tempo tão exíguo, e com tantas complicações legais e técnicas, resolver também uma infinidade de outros problemas que outrora ninguém teve coragem de fazer. Reformamos, senhora presidente, a EMEI Lloyd Portolani com recursos próprios, o que o executivo anterior não fez. Graças a Deus as crianças estão felizes, estão alegres. Terminamos, inauguramos uma série de obras, colocamos ali, homenageamos as pessoas certas e fizemos com que tudo caminhasse no seu próprio eixo. Gostaria de dizer aos senhores que não sou Deus e nunca pretendi o ser, porque peguei a prefeitura nos 2 piores meses de final de ano, que é novembro e dezembro, 3 folhas de pagamento, um orçamento catastrófico, mal executado. Aí vou entrar em janeiro, que é uma maravilha. Período eleitoral, proibidos de gastar, não podia dar aumento, não pude fazer nada. Promovemos sim, também, diante disso, a asepsia moral, quando diminuímos o número de secretarias e apresentamos a essa Casa de Leis um projeto de lei fundindo 16 secretarias em 10, o que é perfeitamente possível. Não é um jogo político, porque não administrei com 10 a menos, com 6 a menos. Eu administrei com 15 ou 20 funcionários a menos, se não me falha a memória. Eu saúdo a presidente, saúdo os vereadores, saúdo o público aqui presente e digo que o bom filho a casa torna. Obrigado a todos. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Engenheiro Irani Moncler Biasotti. Presidente, vereadores, internautas, público aqui presente, eu agradeço aí a todos os vereadores desse Poder Legislativo por ter votado favorável a esse projeto de decreto legislativo de minha autoria, onde concede o título de cidadão itapolitano ao senhor engenheiro Francisco Curimori. Mérito é para quem tem, e seu Francisco tem muito mérito, muito respeito pela nossa classe dos engenheiros, dos arquitetos e também pela nossa Itápolis, porque ganhar uma sede como nós ganhamos, um prédio dos mais modernos que possa existir, um valor é muito alto. Não é uma obra de pouco dinheiro, não. É uma obra bastante cara,
é uma obra moderna, com toda a tecnologia moderna da engenharia e da arquitetura. E essa obra, essa construção, ela é nossa, é dos engenheiros, é do arquiteto, é de toda a população itapolitana. Porque antes que nós não tínhamos a nossa inspetoria em Itápolis, a gente tinha que se dirigir para Araraquara. Hoje nós temos a nossa sede do CREA em Itápolis. Tudo o que se precisa relacionado ao CREA, nós temos em Itápolis, temos funcionário do CREA e temos a nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos, temos a nossa sala, uma sala ampla, climatizada, super moderna. Então, agradeço os nobres vereadores, agradeço aqui mais uma vez a presença da Maristela Galo Romanini, esposa do Claudinei Romanini, presidente do CREA de Itápolis, e também da nossa grande amiga, a arquiteta Gislaine Cardilli Polaco, nossa ex-presidente, que fez um excelente trabalho, viu, Gislaine? Parabenizo você pelo seu trabalho e pela presença de vocês. E no dia 3 de agosto, se Deus quiser, na parte da tarde, estaremos aí agendando a entrega desse título de cidadão itapolitano ao seu Francisco. E também à noite, parece que já está agendada a entrega da inauguração do prédio do CREA em Itápolis. Isso para nós, eu que sou engenheiro, é um orgulho muito grande para nós, para toda a classe e para a nossa população itapolitana. Eu quero fazer um comentário sobre duas indicações. Presidente, agradeço de você ter deixado eu reiterar a sua indicação, o que eu e Edmércio estamos pedindo. Que no nosso velório, quando tem velório, à noite, que se coloque um guarda municipal que fique aí das 10 até as 6 da manhã para dar um apoio, para dar conforto, para dar segurança às pessoas que estão no local. Porque hoje a gente sabe que nas altas horas da noite, as pessoas que ali estão, elas podem sofrer aí algum assalto, algum desrespeito. Então, eu acho muito importante que tenha um guarda municipal que fique no velório durante a noite, quando se tem velório. Quando não tem, o prédio é fechado, não precisa de ninguém. Uma outra indicação minha, que eu considero muito importante, que nós temos aí a nossa lei de zoneamento. A nossa lei de zoneamento hoje, o que ela pede? O mínimo de um terreno é 12 metros de testada, que é a frente do terreno, por 360 metros quadrados. Então, é um lote de padrão, de alto padrão. Então, eu estou pedindo que a ZR4 ela seja incluída na Vila Alice, no Monjolinho, no quadro Distrito de Itapinas e Nova América. Porque nesses bairros, o que a ZR4 vai permitir? Que se possa ter lote de 10 metros de testada, que é 10 metros de frente, por 20 de fundo, 200 metros quadrados, que é um lote popular, que é o poder aquisitivo dessa população. Esse é o mínimo. Não quer dizer que o cara queira ter um lote de 15 por 500 metros, ele pode ter. Esse é o mínimo, para que se tenha um mínimo de 10 por 20 por 200. Peço aí ao prefeito que me atenda, que já na próxima sessão já encaminhe esse projeto de lei para essa Câmara, que a gente possa resolver esse problema que nós temos na cidade, que é uma alteração da nossa lei de zoneamento. Queria fazer mais um comentário, mas estou olhando no cronômetro, não dá nem para começar meu comentário. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos e fique com Deus. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, eu quero fazer uso da palavra muito rapidamente. Já é muito rapidamente mesmo, né? Eu quero fazer uso da palavra bem rápido, para dizer o seguinte: eu estou no segundo mandato nesta casa e passei durante 6 anos como oposição da administração anterior. Eu fui crítico da administração, fui opositor da administração,
fui cassado nesta casa no primeiro mandato por 2 vezes, por essa posição de ser oposição à administração. Fui autor de requerimento para instauração de comissão de investigação. Tivemos um mandato e meio durante 6 anos, bastante atuante na fiscalização, no controle do Poder Executivo, na medida das nossas condições que a Casa nos oferece. Se bem que nós temos que deixar registrado que os poucos funcionários que tem nessa casa têm nos atendido muito bem. E depois, agora, de final do ano para cá, como o vereador Carlos Augusto Biella fez uso dessa tribuna, ele tem apontado, assumiu o cargo de executivo, e tem apontado em várias entrevistas, enquanto estava ainda no mandato, no exercício do cargo de executivo como prefeito, ele tem feito várias denúncias, vamos dizer assim, várias pregação de irregularidades, de licitações mal feitas, de desvio de recurso. Na verdade, aquilo que eu dizia fiquei aqui me desgastando, falando durante 6 anos, dos atos de desvio de recurso, de corrupção do governo anterior, o Carlos Augusto Biella passou a dizer isso, e eu acredito que com muito mais propriedade do que eu, porque ele estava dentro da prefeitura. Ele estava ocupando o cargo de prefeito com acesso a toda a documentação, todos os processos de licitação. Ele passou a ser o chefe maior, vamos dizer assim, o mandatário maior do município. E tem feito várias denúncias, e voltou a repetir as denúncias que tem feito agora como vereador. Que bom que Vossa Excelência retornou. E aí eu fiz um requerimento há uns 30 dias atrás para o prefeito, ainda quando o Carlos Augusto Biella estava no exercício do Executivo, requerendo que fosse encaminhado para esta casa as irregularidades apontadas, Guto. E não foi mandado nada para essa casa. Então eu tenho acompanhado Vossa Excelência nas entrevistas de rádio, agora na tribuna, fazendo as denúncias, mas nada veio para esta casa. E aí eu fico me perguntando, e aí eu quero perguntar para Vossa Excelência, no momento oportuno Vossa Excelência nos explica, por que fala tanto, denuncia tanto, e eu acredito em Vossa Excelência, das questões de irregularidades que Vossa Excelência encontrou no exercício de prefeito, do mandato de prefeito, mas porque nada disso foi mandado para a Câmara. E não foi falta de pedir, porque nós pedimos. Nós aprovamos, todos os vereadores aqui, inclusive o vereador que estava, que é suplente de Vossa Excelência, que estava no exercício do mandato de vereador, foi um dos votos que aprovou o requerimento, requerendo que Vossa Excelência encaminhasse para essa casa essas irregularidades que tem. Por exemplo, o que aconteceu no processo de licitação da alimentação escolar o ano passado, o que aconteceu esse ano? Poderia ter mandado para nós um comparativo disso, documento, para que esta casa pudesse tomar alguma posição. O que eu fico assim, muito chateado, muito indignado, é que Vossa Excelência fala, e aí para a sociedade fica uma aparência de que a Câmara não faz nada, que os vereadores estão aqui ouvindo, escutando, sabendo o que está acontecendo, e esta casa não toma nenhuma providência. Por que nós não tomamos nenhuma providência? Porque Vossa Excelência não fez nada, além de falar. Porque documento, indício, não veio nada para esta casa, então nenhum dos vereadores aqui tinha condição de fazer alguma coisa para ser fiscalizador de todas as irregularidades que Vossa Excelência aponta. Volto a dizer, Vossa Excelência tem falado muito a respeito disso, mas de concreto nós não temos nada até agora. E aí eu quero que Vossa Excelência, no momento oportuno, nos explique por que Vossa Excelência, como vereador, fazendo parte desta casa, saiu desta casa para ocupar o executivo, o cargo de prefeito, sabendo que retornaria para cá depois, por que Vossa Excelência não respeitou essa instituição e não encaminhou para esse órgão, para essa instituição, para a Câmara dos Vereadores, as denúncias que Vossa Excelência tem feito nos microfones da imprensa e nessa tribuna. Muito obrigado e boa noite. Pelo regimento, o senhor vereador Carlos Augusto Biella vai responder.
Obrigado, excelentíssima senhora presidente, público aqui presente, senhor vereador. Eu sinto que ainda no senhor existe o rancor da derrota política, né? Para mim isso acabou. Porque quando se lança uma candidatura é porque você pensa no bem-estar da sociedade. Porque você acredita que você tem subsídios para que você possa transformar o seu trabalho em algo importante para a sociedade. É assim que eu fiz, é assim que o Zeca fez, é assim que eu acredito que a sua candidatura também deveria ter pensado, e acredito também que foi assim que pensou a candidatura do Antônio Cruz. Eu não duvido desse ideal de transformação de todas as pessoas que se envolveram nesse grupo. Porém, eu acho que o rancor ele deve acabar quando acabou a eleição. Simples, ponto. Vossa Excelência começou errado, eu não fiz denúncia nenhuma. Eu me manifestei. Eu não disse em tempo algum que o ex-prefeito cometeu algum crime. Quem está dizendo isso é o senhor. Eu falei que eu encontrei coisas que eu não gostei. E essas coisas podem ser má gestão, como podem não ser má gestão. É uma questão de ponto de vista. Eu estava numa administração, vivendo um momento difícil, com uma quantidade de secretários eficientes, menores, alguns problemas internos. Todo e qualquer problema que existia, o despacho, inclusive por requerimento de Vossa Excelência. O senhor sabe que tem 15 dias para responder. E muito raramente fora respondido. Eu não tenho como responder ao senhor os documentos. Eu despacho providências da lei. Se até agora não chegou, eu não sei o porquê. Como uma série de coisas que também lá eu pedi e não aconteceram. Também não sei porquê. Ou talvez eu saiba porquê. Ou talvez todos nós aqui sabemos porquê. Porque talvez, senhor vereador, não era para funcionar. Isso o senhor sabia muito bem. Então eu só peço que o senhor tenha um pouco de equilíbrio, um pouco de ponderação. Porque a cidade tem que caminhar. E eu não posso aqui ficar falando de rancor, eu não posso atravancar o desenvolvimento da cidade, porque eu perdi uma eleição. Eu tenho 46 anos de idade, nasci aqui e amo essa cidade. E faço votos do fundo do meu coração que o prefeito que ganhou a eleição conduza a cidade da melhor maneira possível. Que eu tenho um filho, o Deva tem um filho. A melhor secretária da história de Itápolis tem filho, uma filha, né? Maravilhosa. O Walter tem filhos, todos nós aqui que tem filhos queremos a mesma coisa. Que é uma cidade melhor, para que os nossos filhos tenham condições de construir uma vida aqui próximos de nós. Os problemas eu levantei e encaminhei para o setor de investigação do município. Agora, eu passei 5 meses falando isso. O senhor faltou 15 dias para acabar a minha administração, para entrar com requerimento, então o senhor não queria nada. O senhor queria me tumultuar, me perdoa, senhor vereador. Eu não queria entrar nesse ponto, nesse momento. Eu só acho que nós estamos no início de um mandato. E no mínimo nós temos que fazer com ele aquilo que os senhores fizeram comigo, e eu não posso negar. Me respeitaram e me ajudaram. Agora, eu nunca disse que prefeito nenhum é ladrão. Quem está dizendo isso é o senhor. Quem está dizendo isso foi o seu Júlio Stelli. Eu não disse isso em tempo algum. Eu disse que eu vi problemas. Quanto à merenda escolar, o senhor pode ficar tranquilo que logo que aconteceu isso, GAECO, não sei se o senhor sabe o que é isso. É um órgão do Ministério Público que atua em crimes organizados. Pediu cópia, eu encaminhei. E tem uma série dessas situações, inclusive obras públicas, que tinha uma infinidade de aditamentos, eu encaminhei para a comissão de investigação, também não ia. Eu tentava, mas não ia. E o senhor sabe por quê não ia. Todos nós sabemos no fundo que não ia. Mas muitos de nós não podemos dizer. Pelo mesmo motivo que as coisas não iam. Eu encaminhei algumas do Ministério Público. Algumas pessoas encaminharam. Como tem aqui o Reginaldo. Encaminhamos a dele para o Ministério Público, a denúncia que ele fez. O senhor disse que aqui não encontraram subsídios. O Ministério Público encontre. Eu não sou órgão fiscalizador. Eu não vou vir aqui, senhor vereador, fazer política com as vísceras. O órgão correto para fiscalizar está lá. Se o senhor quiser, eu lhe passo o nome de todas as licitações. Nós podemos fazer aqui uma infinidade de licitações. Mas, por favor, eu disse e prometi e falei, eu prefiro perder de cabeça erguida do que ganhar
de joelhos. Senhores vereadores, público aqui presente, internautas, eu gostaria de comentar sobre o que aconteceu aqui. Na verdade, vereador, eu acredito que você não tenha entendido a fundo o que o vereador Avelino falou, que nós solicitamos um requerimento para poder ajudar nessas denúncias, em tudo que era falado no rádio que a gente ouvia, né? E nós não obtivemos essa resposta realmente. Então não tinha como a gente chegar até o Ministério Público e tomar alguma atitude como vereador, porque a sociedade também, ao mesmo tempo que pede para a gente pedir uma indicação, fazer alguma coisa, elas pediam, principalmente nesse tempo de turbulências que nós vivemos, o que estava acontecendo. Que uma pessoa que sempre defendeu, que estava presente na prefeitura quase que diariamente, tinha contato, do nada começa a falar mal, começa a acusar, começa a falar coisas, e a gente não sabia o que responder. Então a intenção do requerimento que o senhor Avelino, o senhor vereador Avelino, propôs a esta casa, era nessa intenção, para ajudar, para que a gente fosse até o Ministério Público, caso tivesse essas irregularidades, e apresentar, para que ele tomasse as devidas, que ele tomasse as medidas cabíveis a serem tomadas. Então, nós ficamos aqui sem saber, porque nós não tivemos assim mais contato na época da eleição, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, nós ficamos meio que perdidos como vereador. Porque a gente queria ir atrás, o vereador Avelino chegou a conversar com todos nós concordamos, mas a gente não tinha nada em mãos para poder acusar, era só assim, palavras no rádio. Então, por isso que acho que a dúvida dele foi essa, gostaria até que o senhor trouxesse para a gente tudo isso que o senhor fala que tem, para a gente dar seguimento, tá bom? Seria o quê, senhor vereador, se não foi acusação? Tudo bem, mas é que no rádio o senhor falava que teve muita coisa errada, muita roubalheira, Então tá bom, aí depois a gente verifica. Bom, eu gostaria de estar falando aqui sobre duas indicações minhas. Uma foi feita esse ano ainda. A Escola José Toledo de Mendonça, por causa da reforma, está situada no prédio da Siluã. Esta rua, ela é mão dupla, uma rua meio estreita e pode estacionar dos dois lados. O que acontece em horário de entrada e saída de aluno? A quantia de carro é grande, porque tem muitos pais que levam os alunos na escola de carro, tem as peruas escolares que passam e quase que diariamente está ocorrendo acidentes de trânsito nessa rua. Então, estou solicitando ao senhor prefeito novamente, que já foi solicitado uma vez, para que pelo menos, até que a Escola Toledo continue na Siluã, antes de voltar para o prédio que está em reforma, ele faça mão única nessa rua, que seja da José Fortuna, pelo menos até a Amaral Lira, que é o trajeto que os pais mais frequentam. Então, que o setor de trânsito, o prefeito municipal que está assumindo agora, verifique essa possibilidade. É uma indicação que os pais estão pedindo, porque eles vão lá todo dia e sentem a dificuldade de fazer isso. E outra indicação é sobre o pessoal de Itapinas. Algumas mães deixaram um abaixo-assinado aqui, uma delas é a dona Lourdes, que tem a filha Vitória com problemas, e ela usa muito os setores da prefeitura, funcionários da prefeitura, profissionais, psicólogo, fonoaudiólogo e terapia ocupacional e fisioterapia. Esses 4 profissionais, essas crianças, adultos em recuperação de cirurgias, com dificuldade de locomoção, eles usam muito esses profissionais. A fisioterapia já existe lá em Itapinas.
Tem uma fisioterapeuta que vai todo dia em Tapinas e faz esse atendimento. Psicólogo, fono e terapia ocupacional não vai nenhum dia. Então, essa indicação, juntamente com o pessoal de Itapinas, que fez um abaixo-assinado, é para que o prefeito municipal transfira uma dessas profissionais até o distrito de Itapinas. Vou incluir aqui, não está no abaixo-assinado, mas o distrito de Nova América também, que eu acredito que tenha pessoas com essas dificuldades, e possa estar auxiliando essas pessoas que necessitam de transportes, muitas vezes precisam vir até em ambulância específica para trazer só essas pessoas. Então, são duas indicações. Uma reiterando a mudança de trânsito, e essa especialmente, senhor prefeito, que o senhor veja com carinho, porque são crianças, são doentes, são pessoas que estão se recuperando, que precisam do atendimento médico profissional desses pacientes. Solicito a vossas excelências que entreguem na Secretaria da Câmara a atualização da declaração de bens até o dia 30 de abril. Senhores, por ocasião do ponto facultativo de segunda-feira, 20 de abril, e do feriado do dia 21, os senhores vereadores precisam apresentar as proposições até sexta-feira, ao meio-dia, para que possamos fazer o encaminhamento dos materiais em tempo hábil aos senhores vereadores. Convoco vossas excelências para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 22 de abril, às 18 horas. Nada mais havendo para se tratar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada a presente sessão ordinária e uma boa noite a todos.